Bem, boa noite. Eu sempre espero um pouquinho aqui, né? Porque o Facebook aí tem um delay, e aí eu acabo esperando um pouquinho para que as pessoas possam entrar. Estou vendo aqui professores, nossos alunos, nossas mães, né? Nessa mais uma reunião virtual, infelizmente, né? Que eu gosto muito mesmo de estar com todos. E, ao mesmo tempo, a gente também abre a porta da escola, né? Mesmo que nessa distância, a gente consegue, né, se aproximar um pouco mais de vocês, fazendo essas reuniões. Então, eu sei o quanto essas reuniões fazem falta, né? Para que vocês possam entender melhor nosso trabalho. E desde quando começou a pandemia, me surgiu uma preocupação muito grande no sentido de que essa comunicação precisava ser ainda mais eficiente. Então, a gente não só, né, criou esse canal com o Facebook, porque antes o Facebook era só para a gente realmente enviar nosso trabalho, a gente colocava as nossas, mas a gente também, então, resolveu que o Facebook deveria também ser um canal de comunicação direta, né? Então, por conta disso, e por conta que ainda nos encontramos num estado de pandemia, a gente acaba que precisa continuar falando com vocês como é que a escola vem funcionando, né? E, a princípio, eu queria primeiro pedir desculpa em nome do Estado, não que eu deveria, mas eu peço essas desculpas porque nós sofremos muito aqui todas as semanas, todos os meses, por conta das decisões do Estado, né? Então, a gente tem que seguir as orientações do Plano São Paulo. Isso nos causa muita confusão, porque, se vocês se lembram, toda sexta-feira, na hora do almoço, haviam informações diferentes, e aí as escolas e as diretorias tinham que o tempo inteiro correr, né, para fazer as mudanças para a semana seguinte. Então, ora a escola trabalhou um período, ora a escola abriu outro, ora tem aula online, ora tem aula presencial. Então, assim, peço desculpas em nome das pessoas pelas quais não entendem que não é do dia para a noite que a gente avisa uma população tão grande quanto a PPA, né? Mas eu estou aqui para explicar que nós não fazemos isso, essas mudanças, porque a gente quer, né? A gente faz essa mudança porque a gente precisa e porque a gente tem uma lei que nos obriga a fazer essas mudanças, decretos, orientações, comunicados. E aí a gestão dessa escola passa horas e horas trabalhando a fio para que vocês tenham o mínimo de problema possível, né? Então, por conta disso, a gente estabeleceu que nós daríamos as informações o mais espaçado possível, né? Porque a gente sabe que vocês não conseguem se organizar tão rápido quanto o Estado quer, né? Então, a gente tem esse cuidado e esse carinho de colocar as informações, né, no grupo de estudo e também no Facebook, de forma a dar um tempo para que vocês possam se organizar, e nem sempre dá certo, né? Então, essa é a primeira informação que eu gostaria de passar, né? Eu acho que já bastante gente já me conhece, eu sou a Lidiane, eu sou a diretora, tenho uma equipe incrível que trabalha comigo, mas só eu gosto de aparecer. Eu adoro uma câmera, um microfone, então não acho problema nenhum estar aqui com vocês, né? Então, eu estou aqui em nome da minha equipe, né, que é uma equipe enorme, de funcionários e gestão, mas estou aqui, então, para conversar com vocês um pouquinho do que foi esse primeiro bimestre, né? O primeiro bimestre, ele começou dia 8 de fevereiro, e aí ele terminou dia 30 de abril. E aí, o que aconteceu, né? Nós estávamos ensaiando um retorno, e aí a prefeitura de Francisco Morato decretou
que, enquanto a vigilância sanitária não autorizasse nosso retorno, não viesse e percebesse que a escola estava segura, ela não autorizaria. Então, em Francisco Morato, as aulas começaram online no estado, dia 8, né, de fevereiro, e no dia 22 de fevereiro é que nós pudemos receber os alunos de forma escalonada aqui na escola, né? Então, a princípio, nós recebemos os alunos de número a tal a número a tal. Por fim, a gente recebeu um número bem pequeno de alunos, a gente estava recebendo um número de 10 a 15 alunos por período. O noturno vinha menos, né? Mas o que a gente sempre estabeleceu, né? Primeiro, as pessoas que têm doenças, comorbidades referentes à Covid, que têm propensão maior a ter problemas sérios com a Covid-19, a gente pediu que não viesse nunca, né? Mas que nos mantivéssemos em contato. Então, ou online, ou ligando aqui para a gente, ou vindo só para avisar, ou conversar, ou expor sua situação, né? Mas que, na sua esmagadora maioria do tempo, que essas pessoas ficassem com a gente online, que era extremamente importante, né? Então, a princípio, acho que em alguma outra reunião eu consegui, falo sempre disso, né, da quantidade de grupos e o tamanho que a PPA é, né? Então, eu gostaria agora, eu tenho agora esse celular, né, que vocês que estão no grupo, eles têm esse acesso. Infelizmente, eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas esse celular aqui, então, tem o número de trabalho meu, das vice-diretoras, da professora orientadora de convivência. Então, todas nós estamos nos grupos para poder ajudar tanto professores, quanto alunos, quanto vocês. Então, somos. Falhou aqui, gente, caiu a conexão, mas eu acho que já voltei, né? Eu, vice-diretora, 3 vice-diretoras no grupo, mais a professora mediadora, respondendo questões todas, né? Quando é de secretaria, a gente envia para a secretaria, quando é com a gente avisa, quando é inclusão de número de telefone do grupo. Então, esse trabalho aqui, ele acontece diariamente, então, todos os dias eu olho os grupos, todos os dias eu converso com as pessoas, a gente, todos os dias eu converso com as pessoas, e todos os dias a gente entra em contato com algum aluno, com algum pai, tá? Então, é por esse caminho que a gente conversa com vocês. Então, a princípio, depois de 1 ano e 3 meses de pandemia, eu ainda estou surpresa, né? Embora muito, muito menos do que o ano passado, mas muito menos, que a gente ainda tenha pessoas que a gente não sabe onde estão, né? Felizmente, por hoje, eu posso dizer para vocês que a gente tem um número muito menor mesmo, de gente que a gente não sabe onde está. Nem por telefone, nem ter vindo aqui, não conversou com a gente em lugar nenhum. Então, hoje, graças a Deus, é muito menor. Então, por que a gente está centralizando as nossas ações nos grupos de estudo? Porque das 51 turmas, né, nós hoje temos a esmagadora maioria de crianças e adolescentes e adultos nos grupos. Então, hoje a gente pode dizer que a PPA tem 95% da sua escola registrada nos grupos de estudo, né? Então, entendo que a gente tem uma comunicação melhor, né? Às vezes alguma coisa acontece, mas a gente está o tempo todo lá informando vocês. E aí, quero começar com a pauta dizendo que a gente percebeu no final desse bimestre, nosso conselho ele demora 4 dias, e esse ano a gente conseguiu, né, ter a participação dos representantes de classe e também seus pais. Isso é um projeto que começou, depois a gente vai ampliar, mas a gente conseguiu ter a participação dos representantes de sala nesse conselho para poder entender como é que a gente faz a análise da participação das crianças do lado de cá, né? Então, eu achei super importante
A nossa conexão está um pouco complicada, então vocês me perdoem, né? Mas a gente percebeu que quanto mais os pais estavam presentes, mesmo só perguntando como é que estava, cadê a lição, e onde estão as coisas, cadê os professores e cadê a escola, a gente percebeu que as classes tiveram um desempenho muito melhor, né? Então, nós tivemos os alunos aí participando na sua maioria. Quanto menor é o aluno, quanto mais novo é o aluno, mais atividades e mais presença e mais compromisso ele. Então, eu queria mostrar para vocês hoje que nós temos uma planilha aonde todas as salas elas ficam registradas. Vocês não vão conseguir enxergar, mas eu queria mostrar isso para vocês entenderem o quão sério é o nosso trabalho em relação ao dia a dia escolar. Então, nós temos aqui, ó, os sextos anos, isso, sextos anos, olha a quantidade, sétimos, oitavos, opa, eu tô meio vesga aqui, oitavos, nonos, primeiras séries do médio, segundas séries do médio, terceiras séries do médio e o que acontece aqui? Hoje eu consigo dizer para vocês que no sexto ano A, nós temos 39 alunos matriculados, uma única transferência, 33 desses 38 alunos participaram das atividades, 6 alunos não participaram das atividades de jeito nenhum, porém, desses 6 alunos, 5 tinham internet e não realizaram por algum motivo que não nos explicaram. Então, eu tenho nessa classe apenas um aluno que não tem acesso à internet, nem consegue ver o CMSP e nem consegue ver o celular, porque não tem. Mesmo assim, eu preciso saber se essa criança está aqui, né? Se veio aqui, se nos contactou. Então, hoje eu consigo dizer para vocês exatamente quantas pessoas estão participando tendo internet. Mas, Lidiane, ter internet não significa que essa pessoa pode fazer atividade o tempo todo. Correto. Só que ter internet significa que alguma atividade essa criança fez. Então, a gente está tentando descobrir dessas 6 pessoas, 5 pessoas que não fizeram e têm internet, o que foi que aconteceu. Então, hoje, gente, a gente consegue ter esse controle muito, 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 muito sério. Muito sério, né? Estou dizendo isso porque, de novo, eu vou repetir. Quanto menor o aluno, quanto mais novo o aluno, mais atividades, mais compromisso eles têm, porque os pais estão juntos. Parece que quando eles entram no ensino médio, os pais finalmente ficam mais tranquilos, achando que por eles serem mais velhos, eles estão tendo mais compromisso ou pelo menos mais dedicação. Não é verdade. Parece que quando eles ficam mais velhos, eles entendem que eles não precisam realizar as atividades ou que ninguém vai ficar sabendo mesmo. E então eles não precisam fazer. Então, pais de alunos do ensino médio, voltem a perguntar para eles, porque eles não estão conseguindo sozinho ter a responsabilidade de si. O que aconteceu, então, ao final desse primeiro bimestre? Nós tivemos notas azuis e satisfatórias para aquelas pessoas que enviaram atividades, que participaram do CMSP, que conversaram com os professores e mandaram as atividades, seja de que forma foi. E, infelizmente, os alunos que não participaram das atividades, eles ficaram com nota vermelha. Por quê? Porque se tem problema, tem que vir contar. A escola está aberta desde setembro de 2020, atendendo ao público, sem parar. Claro que em horários que o Estado manda, mas nós não estamos fechados, né? Como estávamos no início da pandemia. A gente só atendia online ou por telefone. Agora a gente está atendendo desde setembro presencial. Então, se você teve problema, conhece alguém que teve problema, não se apresentou, não veio, ficou com nota vermelha. E precisa vir aqui até a escola conversar com a gente, tá?
As crianças também que não conseguiram realizar atividades em alguma matéria também ficaram com nota vermelha, porque eles têm muito disso também, né? Vai fazer a prova, faz de português e não faz de matemática. Então, isso tudo a gente também está controlando, né? Então, a gente precisa muito, muito, muito da ajuda de vocês para ao menos perguntar para eles o que é que está acontecendo. Então, a notícia é: tem atividade todo dia de matérias diferentes. Então, quem está no grupo sabe disso, está vendo, está acompanhando, tá? Em relação ao que a gente precisa é saber de cada um quais são as suas dificuldades, tá? Mas ao mesmo tempo que tenha o mínimo de esforço possível em relação à entrega de atividades e também a assistir o CMSP. Gente, ó, desde do início desse ano, nós temos 3 professores de tecnologia. Então, os 3 professores de tecnologia, eles estão desde janeiro gravando vídeos orientadores, tutoriais, de como entrar na sede, que acho que até teve uma pergunta aqui de como acessar o boletim pela sede. Tem um tutorial em cada grupo, tem esse tutorial no Facebook. Eles estão gravando como acessar o CMSP. Tem um vídeo desse em cada grupo e tem um vídeo desse no Facebook. Por quê? Porque tudo que a gente precisa que vocês saibam, a gente publica. Então, se você procurar na nossa linha do tempo lá, como acessar a sede, como acessar o CMSP, você vai ver, porque a gente publicou. A gente sabe que é difícil, né? E nem sempre nós conseguimos explicar para vocês melhor do que olhando, né, fazendo. Então, tá lá, tá bom? Tudo que vocês precisam tá lá. E, ao mesmo tempo que a gente precisa dar esse alerta, eu também gostaria de dar um parabéns, mas gigantesco, porque em relação ao ano passado, nós estamos com notas e desempenho muito, muito bons, principalmente considerando esse período. Os pais dos 6º anos estão de parabéns, porque ter aula, né, online com criança recém-saída do 5º ano, em casa, não é brincadeira. Então, aos pais que estão juntos, olha, o meu mais sincero parabéns e o meu mais sincero agradecimento, porque a gente sabe que o trabalho que a gente faz aqui, aluno por aluno, classe por classe, não é fácil. Então, a gente reconhece o esforço que vocês estão desempenhando, tá? Aí, eu também gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre como os professores estão no grupo. Eu já falei isso em outras reuniões, mas eu acho que precisa ficar claro um pouquinho, porque os professores têm um horário de trabalho definido, gente. Então, vocês se lembram, quando vocês estavam aqui, que o professor da manhã dava aula de manhã, o da tarde, o da noite, da noite. Então, o que nós estabelecemos, né? Que os professores continuam dando aula no seu período de aula. Então, se você é aluno da manhã, você precisa enviar uma mensagem para o professor à noite, ele só vai te responder no dia seguinte de manhã. Se você é aluno da tarde, mas fez uma pergunta às 8 horas da manhã, ele vai te responder 1 da tarde, tá? Então, precisa lembrar que o professor, embora ele esteja online, é necessário que ele respeite o horário de trabalho dele, porque, assim, para quem trabalha com celular, sabe que isso aqui é uma loucura, né? A gente acaba, eu gosto, eu sou meio doida, até fico meio online, mas eu até respondo, mas também preciso me policiar, né? Hoje eu entrei aqui às 10 da manhã, são 6h49 da tarde, né? Às 18h49, eu tô aqui, porque preciso, quero e gosto de estar aqui fazendo isso, mas a gente também tem que ter cuidado aí nesse horário de trabalho. A outra coisa também que eu queria falar para vocês é que, ao mesmo tempo que essa devolutiva, então, o que eu preciso de vocês? Se essa devolutiva demorar muito tempo, ou seja, dias, aí eu gostaria que, por favor, vocês entrassem em contato com as 5 pessoas que eu falei para vocês. Vice-diretora Renata, vice-diretora Elaine, vice-diretora Valquíria, eu, diretora Lidiane, ou professora mediadora, para informar
que existe um problema de comunicação entre você e um professor. Nós vamos encaminhar a coordenação pedagógica e a coordenação pedagógica irá fazer essa orientação, como já faz. É que, como vocês são muitos, fica parecendo que a gente não faz. Mas a gente faz e a gente acaba descobrindo que teve algum problema. Hoje mesmo tem muitos professores que pediram desculpa, não estão na reunião porque a internet, não sei o que, net, caiu e estão todos sem poder participar, né? Eles só têm os dados móveis e vocês sabem como é que é essa história de dados móveis, né? Então, ter um pouquinho de paciência. Porém, se isso se estender, eu faço questão de ser avisada, por favor, tá? Então, estou aqui também para isso. Outra coisa que eu queria falar com vocês é que o CMSP, que é o Centro de Mídias, e a gente coloca no grupo, pelo menos sempre quando a gente tem a programação, a gente coloca no grupo para que vocês não percam o CMSP. Gente, o CMSP, ele é um site onde ficam gravados todas as aulas. Ele também tem o Facebook, onde todas as aulas ficam gravadas. E existe o canal da TV e também o aplicativo. Eu confesso, vocês têm razão, que o aplicativo tem hora que, pelo amor de Deus. Mas nossos professores estão tendo cuidado de enviar junto com as atividades o vídeo. Então, se a criança está fazendo atividade, eu sei que a professora Tati faz isso, o professor César faz isso, os professores estão enviando o link do vídeo, né, daquela aula daquele dia. Então, eu preciso que vocês organizem a participação de vocês no Centro de Mídias e também façam as atividades que estão lá. Porque aquelas atividades, elas ajudam a gente a complementar o currículo pedagógico. Alguns pais me falaram que nem sempre o que o professor pede no grupo está igual ao CMSP. Mas o CMSP, ele é um padrão para o estado inteiro. Então, eles fazem aquilo para ajudar. Então, o CMSP é o complemento do trabalho do professor no grupo. Então, precisa só alinhar com o professor. Então, assim, muitas crianças, às vezes, perguntam para a gente, falam que estão com dificuldade na atividade, mas é com o professor que vocês precisam conversar, porque eu sou a diretora, sei de tudo, mas eu sei o que está acontecendo, mas eu não sei todas as matérias, e nem nunca interferiria no trabalho do professor na sala de aula nesse sentido. Então, vocês precisam sempre conversar com os professores, né? É importante, então, também, o que acontece? Muitas mães também me perguntaram sobre as aulas presenciais. Essa semana, na sexta-feira, eu postei o cronograma dessa semana, onde a gente está recebendo, se eu não me engano, os oitavos, à noite, eu já não me lembro mais. Então, é assim, ó, enquanto vocês receberem uma escala, significa que as aulas presenciais obrigatórias não retornaram, tá? Só vai retornar mesmo, gente, depois da vacinação, né? Professores, né, acima de 47 anos tomaram a primeira dose e agora estão tomando a segunda dose, até por volta de hoje mesmo. E aí eles têm mais 14 dias para retornar, né? Então a gente precisa muito que vocês prestem atenção na organização do Estado, né? Assistam TV, vejam notícias, acessem o canal de notícias do celular de vocês. Por quê? Porque a escola, ela obedece o Plano São Paulo, como eu falei, tá? Então, obedecendo o Plano São Paulo, fica difícil a gente falar para vocês de retorno de aula presencial. Eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora. E deixa eu só explicar também uma coisa para vocês. Tem bastante pergunta e bastante comentário aqui. Eu estou vendo tudo no Facebook. Já já eu vou respondendo, tá bom? É só vou passar a pauta, vai que também eu já explico alguma coisa que vocês têm dúvida, tá bom? Então, o que acontece? A gente precisa ter esse cuidado, gente, porque fica difícil eu explicar para vocês, assim, todos os dias. Tem gente que pergunta, voltou às aulas, voltou às aulas, voltou às aulas. Não, não voltou a aula para ninguém, presencial obrigatório. O que voltou, o que estamos desde sempre, é recebendo os alunos em escala. Aí algumas pessoas também perguntaram, mas vai a classe toda? Sim. Por quê? Porque as crianças não estão vindo na presencial. Primeiro, por quê?
A maioria está no grupo. Então, se a maioria está no grupo, graças a Deus, não precisa ficar se locomovendo. Mas todo mundo, qualquer pessoa, qualquer aluno que tiver dificuldade, está no grupo, mas ele quer vir para a escola, gente, ele pode, desde que não tenha nenhum problema de saúde e desde que não tenha nenhuma suspeita de Covid em casa naquele momento. Tá bom? Então, nós não estamos restringindo mais a entrada aqui de só quem não tem acesso à internet. Nós estamos atendendo quem não está acesso, quem está sem acesso à internet na sala de informática. Então, a gente está ajudando com senha, acesso ao CMSP, acesso às atividades. Então, a gente está ajudando quem não tem. Então, quem tem algum problema de dificuldade com o professor, porque não entendeu, venha. O professor está aqui no dia que vocês têm a escala. Por que a gente pede que vocês obedeçam a escala, gente? Porque se essa semana eu estou recebendo os 7º anos, os professores dos 6º não são os mesmos. Então, não adianta a criança do 6º ano vir, a não ser que seja para ser atendida na Proatec, né, na informática, porque os professores dessa criança não estão aqui, eles estão online. Então, os professores estão vindo para a escola parte presencial e o restante das aulas deles, eles continuam atendendo online, tá? Então, eu preciso muito que vocês prestem atenção nisso, tá bom? Outra coisa, há uma dificuldade imensa, eu não sei de onde, das pessoas virem buscar os materiais didáticos, gente. As apostilas do 2º bimestre chegaram. Elas são importantes porque os professores pedem atividades delas. Aí alguém me chama e fala assim: mas o professor está pedindo atividade de uma apostila, mas eu estou com a apostila. Sim, você está com a apostila do 1º bimestre. Então, agora você precisa ter a apostila do 2º bimestre, porque o Estado manda todo bimestre novos materiais. Então, é importantíssimo que vocês venham buscar essas apostilas, gente, porque elas estão aqui, né? Custou nosso dinheiro, né? Inclusive. Então, precisa vir buscar as apostilas urgentemente. Que apostila é essa, meu Deus? Só chegar aqui que a gente está entregando, tá bom? A gente precisa, então, só estabelecer que tudo isso que eu falei reflete nas notas, né? Assim, gente, eu tive várias reuniões no ano passado, vocês podem pegar no Facebook. Eu tenho muitas mães muito próximas, né? Que podem e devem perguntar as coisas. Eu lembro que o ano passado tinha uma encrenca muito grande, com total razão, mas tinha uma encrenca muito grande entre alunos que participaram e tiveram uma nota maior, alunos que participaram mais ou menos, tiveram notas mais ou menos, mas ao final do ano letivo todos foram promovidos por um decreto, né, por uma resolução do Estado de São Paulo. Mas eu me lembro muito bem na reunião do dia 12 de dezembro, mais ou menos, por ali, que eu frisei que mesmo que isso tivesse acontecido, mesmo que nós não fôssemos totalmente a favor, embora a gente entendesse o momento, não dá para você ficar brigando com gente que está passando fome, que perdeu a casa, pessoas que simplesmente não sabiam nem por onde começar a vida novamente, perderam pessoas, olha quantas pessoas a gente perdeu, né? Então, a gente entendeu o lado da pandemia, o pior lado que a pandemia trouxe, mas, ao mesmo tempo, a gente entendeu que muita gente percebeu que muita gente acabou não fazendo porque não quis. E esses alunos, eles foram marcados no sentido da gente saber quem eles são, né? Então, para esse ano, a gente sabe quem eles eram e a gente sabe quem eles são. Então, o aviso é, gente, esse ano não será igual ao ano passado, né? Esse ano não vai acontecer o mesmo do ano passado. A conexão tá ruim, viu, gente? Então, já vou avisando que com essas caídas, toda vez que cai, eu paro de falar, tá? Para vocês não perderem nenhuma fala minha. Então, assim, não vai acontecer igual aconteceu ano passado, né? Para quem entrou no boletim, quem vai conseguir entrar no boletim, vai ver lá que a nota já está vermelha. Então, gente, se sacode,
porque a gente vai voltar, se Deus quiser, o mais rápido possível. Quando vocês retornarem, a gente não vai poder perder tempo, eu sinto muito, né? A gente vai ter que trabalhar muito, dobrado, triplicado, para que a gente não perca mais nada, né? Então, assim, para quem me conhece sabe, eu vou exigir compromisso, eu vou exigir concentração, eu vou exigir compromisso do grupo gestor, do grupo discente, do grupo docente. Eu vou exigir esse compromisso de todo mundo, porque a escola pública é de vocês, para vocês e para mais ninguém. Agora, não dá para ela ser bagunçada, né? Porque a gente está na escola pública. Aliás, eu não aguento nem ouvir um negócio desse. Então, assim que a gente retornar, todas essas análises, elas serão feitas com os alunos, vamos mostrar, vamos provar, vamos dizer qual a importância de realização das provas, né? Nós, porque a gente viu que a sede tem mais de quase 15 dias seguidos, né, da semana passada para trás, não funcionou. Então, eu fiz questão de dizer para os nossos pais no Facebook, no WhatsApp, que não, a sede não estava funcionando, mas agora a sede está funcionando, né? Eu entrei em contato hoje com todo mundo nos grupos que precisa fazer. As terceiras séries do ensino médio, gente, não fizeram quase nada. E a terceira série E, ninguém fez nenhuma prova na internet. Ninguém. Aí hoje eu falei, deu uma bronca lá no grupo, aí eles estão me procurando, me dizendo quem fez, quem não fez, mas eu mesma vou fazer isso, eu vou colocar no grupo quem fez, quem não fez. Então é muito importante que a gente tenha esse compromisso, mais ainda esse ano, que, e diferente do ano passado, gente, as pessoas estão no grupo, então uma atividade, 2 atividades, 3 atividades, uma atividade de cada matéria tem que ter, né? Então é o mínimo que a gente pede, né? É claro que, como eu sempre digo, nós temos os nossos defeitos, os nossos problemas, mas eu estou aqui para ouvir e também para responder para vocês e também para fazer funcionar, tá bom? E pessoal, eu peço muito encarecidamente que, ó, nós temos 2 números de telefones na secretaria, né? Um deles é o WhatsApp. Não liguem no WhatsApp, pelo amor de Deus, que a gente não atende. Mas mandem mensagem de texto e mensagem de áudio, caso você tenha algum problema, tá? Tem gente que realmente não consegue enxergar, não consegue ler, então a gente sabe disso. Então, pode mandar áudio, mas não liga, porque a gente não vai atender. Então, são 2 números de telefones na secretaria. Um deles, o WhatsApp. São 1, 2, 5 telefones das gestoras, vice-diretoras, direção e mediadora. Vocês têm de 11 a 13 professores no grupo. Então, pelo amor de Deus, em caso de dúvida, nos procure. Não vai procurar com gente que não é da escola, que não sabe o que está acontecendo, né? Tem gente que acha que a gente está aqui, que a gente não está trabalhando, a escola está trabalhando muito. A gente está distribuindo 55 marmitex todos os dias para quem fez o cadastro, no começo do cadastro. A gente está aqui atendendo aluno todos os dias, na sala de informática com professores. Nós estamos trabalhando feito louco, porque toda hora tem um monte de coisa para fazer. A gente continua distribuindo chip, tem muito aluno que fez a requisição de chip, saiu a autorização do chip, os alunos não vêm buscar e a gente já ligou. Eu vou falar com todo mundo de novo, porque o chip, ele dá acesso à internet, gente. Então, quem tem problema e pediu, vem buscar, porque ele dá acesso à internet. Ou se você não quer, avisa que você não quer, porque eu vou riscar você da lista. Tá bom? Então, assim, a gente está entregando a apostila todos os dias, está entregando tudo que precisa entregar para vocês todos os dias. Então, a gente não está aqui não trabalhando. Mas, para isso, também a gente precisa da colaboração das pessoas virem no dia buscar, virem fazer. A gente pediu para vir, venha, né? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, pelo amor de Deus, é sempre na escola, nunca fora dela. Porque fora dela vocês podem receber informação que não é verdade, tá? A gente precisa muito, então, que vocês acompanhem os nossos informes, né? Então, eu vou dar um exemplo, gente, vocês me perdoem, mas eu vou ter que falar. Então, por exemplo, ó,
Postei lá no grupo assim, reunião de pais às 18h30, postei já na segunda-feira, né, um post, e hoje de novo. Aí tá escrito direitinho assim, ó, reunião de pais pelo Facebook da escola Pedro Paulo de Aguiar, PPA. Aí as pessoas perguntam, onde vai ser a reunião? Então, assim, a gente precisa terminar ou criar o hábito de ler as coisas inteiro, né? Várias vezes a gente coloca lá escala do dia, né? Então tá escrito assim, escala, manhã, das 9h30 às 11 horas. Sala tal, 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 tal. Aí a pessoa pergunta, que sala que é? Ou que hora que é? A gente entende, né? Muita coisa, mas a gente precisa que vocês também se atentem, né, ao que está escrito, como está escrito. É claro que outro dia eu coloquei uma horário errado, a menina, nossa, Lidiane, você falou, nossa, perdão, fui lá e corrigi só nos grupos que recebeu. Então, assim, gente, ó, ultimamente, o que a gente tem feito? A gente tem colocado a escala no Facebook para todo mundo saber quais as salas que estão vindo, mas a gente só está postando no grupo que vem porque a gente sabe a quantidade de informação que tem lá. Então, se naquela semana você não recebeu escala, é porque a tua classe não é para vir, tá? Claro, se você precisar ser atendido no Proatec, você pode vir nos horários que a gente colocou já lá no grupo. Então, atendimento Proatec todos os dias, de segunda a sexta, manhã, tarde e noite, tá bom? Então, isso é indiferente de aula, se você precisar resolver algum problema de tecnologia. E também, lembrando, gente, mais um recado. Os 3 professores Proatex, ou seja, os professores que ajudam com acesso às coisas, né, internetais, eles estão no grupo de vocês também. Ele tá lá assim, Proatec, então, ou é Daniel Proatec, ou Danilo Proatec, ou Edna Proatec. Por quê? Porque eles entenderam também a importância de estar com vocês, para que vocês possam perguntar, não estou conseguindo acesso, porque, não estou conseguindo entrar, minha senha não vai, eles estão lá, tá? Então, é só vocês procurarem eles lá nos administradores, que vocês também conseguem ter atendimento com os Proatecs direto lá no grupo de vocês. Então, assim, gente, a gente está até cansado, né, de mostrar para vocês, assim, a quantidade de pessoas que estão no grupo próximo de vocês para ajudar, tá? Então, assim, a gente está cansado no sentido de tanto esforço que a gente está fazendo, tá? Então, tô as diretoras, as vice-diretoras, estão os Proatecs, tá a professora mediadora, que é uma só para todo mundo, né? Outro pedido encarecido que a gente faz, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, trocou de número de telefone, avisa. Avisa, porque a gente fica com um monte de número lá parado, e depois de um tempo a operadora vende para outra pessoa, aí a pessoa está no grupo, sai, você fala assim, mas o que aconteceu? Eu falo, não, mas eu não tenho nada a ver com isso. Então, a gente pede, por favor, tá? Que se vocês puderem ter esse cuidado de avisar a gente em relação ao grupo. Pessoal, outra coisa, todo mundo que tem chip, todo mundo que pegou o chip aqui, é obrigatório a participação nas atividades, gente. Pegou o chip para fazer atividade, né? Agora não faz atividade. A gente também sabe quem são vocês. Então, vocês receberão um recado no particular de vocês, avisando que a gente sabe que vocês pegaram o chip e que vocês não acessaram nem o CMSP e nem fizeram as atividades dos professores. Então, a gente sabe. Precisa. Poxa, né? A gente reclama tanto do Estado e às vezes com razão, mas dessa vez o Estado deu o chip para as crianças com dificuldade financeira, né? Com a família. Aí você recebe o chip e não faz atividade. Então, vocês vão receber essa informação no particular. Assim como também todo aluno que não fez atividade vai receber um contato das vice-diretora Elaine e Valquíria, querendo saber o porquê. Tá? Enquanto eu e a Renata, a gente fica atenta às postagens dos professores, se eles estão postando, se aconteceu algum problema no dia correto, né? Para que vocês tenham sempre aí informação, para que a gente não fique aí, né? Sem trabalhar no sentido de muita gente olha de fora e acha que isso não está acontecendo, né?
Então, a gente tem, cada uma de nós tem uma função diferente, mas todas nós estamos lá. E por último, dessa pauta, para eu começar a responder para vocês essas dúvidas e os comentários, é o seguinte: alguns professores estão recebendo áudios e recados dos alunos da seguinte forma: correu o boato de que a gente não está fazendo lição. Gente, primeiro não é boato, é fato, tá? Vocês não estão fazendo as atividades. Eu só quero passar esse número aqui para terminar, porque é extremamente importante que nós entendamos o que está acontecendo. Então, vamos lá. Nos sextos anos, nós tivemos 93% de participação nas aulas e nas atividades, 93%. Significa que somente 13 alunos não participaram das atividades tendo acesso à internet e 5 sem acesso à internet. Olha isso, por isso que os sextos anos merecem um grande parabéns. Já nos sétimos anos, nós temos 80% da participação das atividades nas aulas. Portanto, nós tivemos 33 alunos que não fizeram atividade mesmo tendo internet e 22 alunos que não fizeram sem ter o acesso à internet. Nos oitavos anos, nós já tivemos 83% de participação, já começa a cair, como eu falei para vocês. Nós tivemos 19 alunos, porque menos salas, tá? 19 alunos que não participaram, mesmo tendo internet, e 21 não participaram sem ter internet. Nos nonos anos, nós tivemos 81% de participação nas atividades, 29 tendo internet não fizeram, e 13 não tendo internet, aí não puderam fazer. Agora, olha o ensino médio, gente. Do ensino médio, nas primeiras séries, nós tivemos 84% de participação nas atividades. 49 alunos da primeira série do ensino médio não realizaram nenhuma atividade, mesmo tendo acesso à internet. E 15 alunos não realizaram, não tendo acesso à internet. Já nas segundas séries do ensino médio, nós tivemos uma participação de 74% nas atividades, sendo que 31 alunos não fizeram tendo internet e 18 alunos não tendo internet. E aí, olha a terceira série do ensino médio, gente. Nós tivemos com terceiro A, B, C, D e E em 5 salas no noturno, 56% de participação nas atividades, sendo que 21 alunos não fizeram atividades tendo internet e 43 alunos sem internet. A gente não sabe onde é que essa terceira série está. Então, esses meninos precisam aparecer urgentemente, porque eu já vou adiantando que serão por volta de 60 reprovações. Então, quem está sem acesso à internet, pelo amor de Deus, compareça à escola, gente. Depois de 1 ano e 3 meses de pandemia, não entendeu que tem que vir aqui conversar com a gente pelo menos um pouquinho? São crianças de 16 para 17 anos. Então, a gente precisa que vocês estejam aqui com a gente. Parem de brincadeira, que é o mesmo recado que vocês vão receber no grupo assim que eu gravar um vídeo para vocês, tá bom? Então, eu preciso muito que vocês tenham todos, né, essa cumplicidade com a gente. Claro que a gente vai ouvir tudo, vocês também precisam, então, saber que o nosso trabalho é seríssimo, gente. Todo momento, a coordenação pedagógica dessa escola tá manhã, tarde e noite fazendo formação com os professores, orientando. Não é a falta de fazer trabalho. Então, a gente precisa alinhar o que está acontecendo em casa, com o que está acontecendo com a vida de vocês, com o que está acontecendo aqui, com o Estado, com a pandemia, para que a gente não seja tão prejudicado. Gente, eu vou começar agora aqui a responder e ver o que foi comentado, tá bom? Então, bem rapidinho, se for algo que eu já expliquei, eu vou pular, tá bom? Mas eu aviso quem é que foi que perguntou. Então, aqui, boa noite a todos, nossos professores queridos,
Nossa, Gisélia, incrível, mãe que está o tempo inteiro com a gente. Esdras, boa noite, professor. Aí nós temos também aqui Josué, a mãe Andréia, a Dulce, nossa professora, as nossas mães, a Edna Proatec. Aí nós temos aqui a Tacilânia, que é a nossa parceira, a Tati, professora, a Ritinha, professora, a Paula. Nossa, pessoal, olha, vocês são ótimos. Tá todo mundo aqui, nossos alunos também, professora Valesca, pessoal aqui comentando. Aí, vamos lá. Onde temos acesso ao boletim é aquela coisa que eu falei em relação aos tutoriais, tá? Todos os tutoriais estão publicados, pessoal, nos grupos e também no Facebook. Então, como acessar a sede, você consegue acessar o boletim. É a mesma coisa aqui do boletim. Ah, tá. Tem outra coisa também, tá? As notas não foram encerradas, então o sistema não foi encerrado. A gente só consegue disponibilizar para vocês olharem quando o prazo da sede acaba e a gente parametriza os resultados para vocês. Então, assim que a gente parametrizar, prometo que a gente informa no grupo. Ó, pessoal, acessa o boletim, ok, tá bom? Mas é na sede que vocês conseguem. Então, tem bastante gente que não conseguiu por causa disso, tá bom? Tá. A Juliana tá lembrando que na PPA, a PPA News não tá aparecendo. Juliana, eu vou ser bem honesta, assim, esse negócio de abrir várias páginas aqui, o computador fica lento. Então, eu tentei colocar o link na PPA News, mas eu não tive tempo, não consegui, eu sou doida e saio falando, tá bom? Então, só tá aqui mesmo. Depois eu coloco o link. Depois eu coloco o link na PPA News e também vai para o YouTube esse vídeo, tá bom? Vamos lá. Ok, também ainda aqui é uma questão de boletim, então, só para vocês, né, ficarem cientes. Isso, vou avisar no grupo do boletim. Vamos lá, professores. Isso, professores do segundo ano também viam. Sueli também está assistindo. Sueli, oi, Su. Então, vamos lá. A Flávia, gostaria de saber, porque a professora de história do sétimo ano manda a lição do livro que não foi distribuído pela escola. É assim, a gente até distribuiu, realmente. Infelizmente, a gente não conseguiu distribuir para todos. Por quê? Porque os alunos do ano passado ainda não trouxeram os livros. Mas olha só, Flávia, eu vou lembrar a professora de que ela a não ser que ela envie a página fotografada, então, se ela enviar a página em PDF, ela pode pedir uma atividade do livro, tá? Mas se ela não faz isso e também não lembrou que nem todos os alunos têm o livro, eu vou lembrar, tá? Eu vou ser bastante tranquila também. Nós temos muitos professores novos esse ano que nunca tinha trabalhado aqui, nunca também a gente não conhece pessoalmente. Então, eu não sei te dizer agora quem é, mas vou fazer essa orientação neste exato momento, terminar aqui, já vou dar uma perguntada para a professora, tá? Se ela lembrou que nem todos os professores têm o livro, tá bom? Mas se ela mandar as páginas escaneadas ou em PDF, aí ela pode sim, tá bom? Você já veio até aqui por causa desse livro, e realmente ele não foi distribuído para todo mundo, não. Então, infelizmente, como a gente achou que a gente ia voltar esse ano, a gente ia recolher, nós não conseguimos. E mesmo pedindo, olha, é difícil as pessoas devolverem. Eu também estava devendo, acho que um livro para a Gisélia, do 8º ano, é o mesmo problema. As pessoas esquecem que aquele livro que está lá precisava ser devolvido. Então, a gente faz esse apelo aí para quem não trouxe, por favor, trazer. Professora Lígia, Florzinha está aqui, Erenilda também, professora. Aí é a mesma coisa, viu? Deve ser Pamela, né? Pamela Santos, ela também fala da questão da resposta do professor. Então, o que eu peço para vocês todos, de novo, vou repetir, tá bom? Quando o professor demorar muito para responder, eu preciso saber. E assim, gente, eu vou ser muito honesta. Quem me conhece já sabe que eu sou assim. Por favor, envie uma mensagem com o nome do professor e a matéria, né? Tem muita gente que fala assim, a professora não me responde, a professora não me responde. Tudo bem, mãe, qual é o nome da professora? Eu não quero prejudicar a professora. Eu falei, gente, mas isso não é prejudicar a professora, eu só preciso saber quem é que eu tenho que orientar. Ninguém aqui vai sair brigando com o professor, mas se você
Mas se você me conta um problema e não me conta da onde veio o problema, fica difícil resolver, tá? Então, muita gente faz isso e eu acho isso desnecessário, gente. Se não é para me dizer aonde está o problema, eu não sei por que manda o áudio dizendo que não tem resposta do professor. Então, a gente também tem que ser um pouco coerente nesse sentido, tá bom? E é um pedido meu mesmo, façam isso. Vamos ver as notas. Roseli, eu acabei de explicar, tá bom? A questão do boletim. Assim que parametrizar e o Estado deixar a gente encerrar o prazo de mudanças, né? A gente vai avisar, tá bom? A apostila do primeiro volume, a gente ainda vai usar? Angelita, não, né? A não ser que seja alguma coisa que o professor peça, mas esporadicamente, mas vocês já utilizaram e a gente já precisa, a gente já está distribuindo a do segundo bimestre, tá bom? Tá, aí a Flávia também, só complementando, né, a questão do como não tem livro, ela passa a lição, acaba prejudicando o aluno. É exatamente por isso que a gente precisa alinhar essas coisas, tá? A Samara avisando que não veio buscar a apostila por conta do isolamento. Ok, todo mundo que tiver com algum problema de Covid, isolamento, não precisa vir buscar. Mas assim que terminar, por favor, a gente aguarda vocês, tá bom? Ó, a Flávia, gente. Ô, Flávia, você consegue depois, por favor, mandar para mim isso no meu número de trabalho lá no grupo? O que está acontecendo? Uma professora pediu uma lição da apostila do primeiro bimestre e eu preciso te ajudar a entender o que foi isso. Por isso que a não ser que tenha sido uma recuperação, alguma coisa, eu não consigo te dizer agora porque eu preciso perguntar antes. Mas eu preciso que você me chama lá no número de trabalho do grupo, tá bom? Lembrando também, gente, se alguém aqui ainda não tá no grupo, pelo amor de Deus, passa um número pra gente. Pedi para minha amiga retirar, mas não poderei buscar o mesmo. Ô, Samara, ó, a gente não. Assim, a não ser que você mande um bilhete junto, esse negócio de amiga, eu tenho um pouco de problema. Quando é mãe, pai, tio, primo, mas manda um bilhetinho autorizando, porque depois o que acontece? Você um dia vem buscar, essa tá lá que você já pegou, e aí você fala que não pegou, então, só para a gente, né, organizar aqui nossa vida, tá bom? Tá, a Pamela tá lembrando que o filho entrou então no grupo no final do bimestre, então ficou sem celular, então pedi a lição para recuperar a nota dele e o professor não respondeu. É isso? Também gostaria, por favor, porque assim, Pamela, se você depois passar para mim o nome da criança, né? No meu também particular lá no grupo, eu também já posso dar uma olhada para você nisso, tá bom? Sem problema, porque às vezes, e aí assim, honestamente, tá? É um pedido que a gente está fazendo, uma orientação, quase que né, uma notificação para que os professores todos respondam ao menos o seguinte: recebi a lição, e depois que eles façam a devolutiva, se está certo, se está errado, se faltou. Não é mesmo. Não é porque a gente não faz, é porque a gente tem que fazer um trabalho muito, muito, muito específico com cada professor, para ele entender que, do mesmo jeito que cada um é de um jeito, a gente precisa sempre lembrar que os alunos precisam saber se a atividade chegou, né? Então, mesmo que a gente seja de um jeito no WhatsApp, enquanto profissionais, a gente tem que dar a devolutiva, a gente tem que responder, né? Então, a gente tem que pelo menos dizer: olha, desculpa, demorei, mas está aqui. Então, a gente tem que fazer. A gente está fazendo essa orientação diuturnamente. Nota. Flávia também tem só mais uma observação aqui do professor. Também preciso que você mande para mim, por favor. Gostaria de saber por que me colocaram no grupo da escola. É porque minha filha está ruim? Não, o grupo da escola é praticamente a sala de aula. Você, Roseli, e seu filho estão no grupo porque aquela é a sala de aula. E se o seu filho for um filho, uma criança menor, pequena, é mais do que
lógico que você permaneça, porque criança pequena a gente sabe como é. Então, assim, todo mundo que está no grupo, pelo amor de Deus, aquilo é a nossa sala de aula no momento. Então, não saia, pelo amor de Deus, não se mexa de lá, Roseli, por favor. A Angelita, a mesma coisa, tá, gente? A questão da nota eu já expliquei, tá? Depois eu coloco um recadinho no grupo também, tá bom? A Flávia só está lembrando que a filha é a Letícia Moreira do sétimo D. Mesmo assim, Flávia, eu vou pedir que você mande para mim, eu vou te explicar. Tem tanta mensagem aqui que depois que eu sair daqui, a gente vai ainda continuar fazendo algumas coisas, mas no WhatsApp, para mim, é mais, eu foco mais, tá bom? Mas pode deixar. Na Secretaria Digital Escolar com a senha do aluno, a mesma do CMSP. Isso, a Erenilda está explicando a questão do CMSP. Ana Paula, acho muito complicado a questão do professor ficar repetindo as tarefas para quem não fez. Isso aconteceu muito no bimestre passado. E, na minha opinião, não deveria acontecer. Acaba prejudicando quem está em dia, ficam sem tarefa esperando. A gente entende. E realmente, assim, a gente precisa. Eu vou fazer uma fala aqui que eu acho que vocês precisam entender. Eu, Lidiane, tá? Então, por exemplo, a gente tem um problema para resolver, e aí eu falo, na primeira vez eu falo no geral, né? Depois, se aquele problema continua, eu não falo no geral para os professores, porque eu vi que tem professor que fez, né, que acabou aderindo e resolvendo, e alguns professores não. Então, o que eu faço? Eu chamo esses professores no particular. Graças a Deus, tudo se resolve. Então, eu entendo, e eu acho que também, Ana Paula, para também que os professores também possam ter esse feedback de vocês, né? Por que é importante esse momento de vocês também poderem falar, e eu repetir aqui, porque os professores estão ouvindo, né? Porque cada um de nós temos que nos colocar no lugar do outro. Então, quando eu peço para vocês se colocarem no nosso lugar enquanto 10, 15 salas que a gente tem, somando 300 alunos, mais a formação todos os dias, 7 horas de ATPC, a gente pede isso. Aí a gente também tem que ter, do nosso lado, se colocar no lugar do pai do aluno, né? Então, o que a gente sabe já? Muita informação no grupo, como eu falei, atrapalha. Por isso o grupo é fechado. Então, você imagina, no começo do ano, os sextos anos, os pais dos sextos anos brigaram muito com a gente, porque eles queriam falar, que eles queriam falar, que eles queriam falar. Só que o que acontece? Começaram as aulas, e se todo mundo fala e todo mundo repete, você depois não sabe nem o que acontece. Por isso os grupos de WhatsApp são fechados, por isso a gente pede que vocês entrem em contato com os professores no particular. Porque a gente sabe, tá? Só que o que acontece? E aí vocês precisam lembrar disso. Existe uma semana que chama Semana de Estudos Intensivos, que é a semana de recuperação. Então, assim, se naquela última semana a gente vai ter o cuidado da próxima vez a gente colocar assim, gente, semana de estudos intensivos. Aí, o que acontece? Aquela semana de recuperação. Então, o seu filho, ou o filho de todo mundo que fez todas as atividades anteriores, não precisa se preocupar com as atividades que estão ali. Então, acho que faz parte mesmo, para a gente se organizar, tá? Então, agradeço o toque, vamos ver se a gente consegue lembrar disso. Professores que estão aí, pelo amor de Deus, quando a gente fizer as nossas reuniões anteriores ao conselho, lembrar de avisar nos grupos que é a semana de estudos intensivos, porque aí tem mãe e pai que daquela semana não vai precisar se preocupar com a atividade, tá bom? Obrigada, Ana Paula. Eu acho que agora eu caí de vez, então eu já voltei. Terminando aqui, porque essa conexão tá horrível, gente, mas estou à disposição. Aí tá. Deixa eu ver. Eu perdi o que veio antes, mas assim. É,
A professora de ciências não manda a lição no privado, por quê? Porque todas as lições são enviadas ao grupo, gente. A professora Erenilda está lembrando que no sétimo H e primeiro E são atividades com base no CMSP. O professor Esdras está parabenizando pela live, né, pela reunião de pais, bem explicado e frisado os itens mais importantes, como participação e realização das atividades, e a agenda do Estado bem desorganizada, né? A Flávia, então, mandaram tarde da noite, não receberam a devolutiva do horário. Não entendi, se você quiser me explicar melhor, porque assim, lembrando, né, os professores precisam postar no seu horário de trabalho, no máximo no seu período ali, um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Então, se está acontecendo isso, eu também preciso saber, tá bom? Gisele, aí também a questão de fica difícil ajudar, então também se você depois quiser me explicar melhor, Gi, aí você me manda. Todas as atividades, a professora Deva, de Geografia do Médio, né, tá lembrando que todas as atividades são baseadas no CMSPE, no caderno do aluno, que é esse que vocês têm que vir buscar. A Vanusa, os sextos anos ainda estão usando a apostila do primeiro bimestre, gente, então olha só, tá vendo? Precisa prestar atenção nisso. Cada professor está num estágio. Então, assim, precisamos perguntar para o professor por que tem uma atividade ainda do primeiro bimestre, né? Então, a gente precisa aí se organizar. Então, a gente está precisando conversar com eles mesmo. Não tem muita saída, não, é perguntar, mas também vou fazer esse trabalho. Também a professora Sueli está lembrando, a professora Sueli de Ciências, dos nonos, está lembrando que ela está terminando a apostila do primeiro bimestre de Ciências. Então, assim, precisa mesmo, né, se organizar dentro daquilo que o professor está pedindo, tá bom? A Sueli está lembrando, é muito conteúdo, então o conteúdo não terminou. E aí não dá para ela cortar um conteúdo e começar outro sem pé, sem cabeça, se não tem continuidade. Então, também a gente tem que ter esse cuidado. A Flávia está falando alguma coisa das que passaram o número para incluir, sim. Tem coisa que vocês escrevem que aí fica pequenininho, eu não consigo entender, mas eu estou aqui para ajudar. O Luciano Alves, estou usando a apostila do primeiro professor, usando ainda a apostila de ciências do primeiro bimestre. O Gabriel, é a mãe do Gabriel, ela gostaria de saber se os professores passam atividades no privado. Não. É assim, ó, atividade no grupo, dúvida no privado. Então, se a atividade está no grupo, você teve dúvida, você chama o professor lá do administrador, você chama o professor e pergunta a dúvida para ele no particular. E aí ele tente responder no particular, tá bom? Obrigada, viu, Marineide, pelo carinho aqui, tá dizendo que a reunião é maravilhosa, é um pouco complicado, mas é isso mesmo, né? Parabéns, obrigada, Simone. A Daniele tem uma dúvida. Na central de mídias, meu filho faz a lição pelo celular, porém eu trabalho e ele não assiste sempre a aula só pelo YouTube, mas faz a lição perfeito. Perfeito, nem vou corrigir, nem vou te dar só um parabéns, tá bom? A Tati, professora, tá lembrando, ó, manda mensagem para o professor que ele passa sim, tá bom? Então, por isso que eu tô falando, gente, para quem não sabe, não conhece a PPA, são 72 professores. 72 professores. Por isso, assim, eu vou fazer uma fala aqui, né, de agradecimento aos professores, porque esse trabalho não está sendo fácil, mas eu juro que tudo que tem que ser organizado, a gente organiza. Então, é para vocês ficarem tranquilos em relação ao que vocês nos passarem. Vai colocar tudo para vocês entenderem tintim por tintim, tá bom? A Eliana, deixa eu só ver. A Roseli, então, não vou sair, não. Obrigada. É só para saber mesmo se ela estava ruim. Não, isso não tem nada a ver, tá bom? A Eliana, boa noite, só entrou agora. Sou mãe do Gustavo Henrique. Obrigada pela participação, Eliana. Mãe do Gustavo do 7º B. Sim, Ana, não, você tem razão. Como eu já te expliquei, o que eu preciso é que a gente se organize. Você não tem nem o que te corrigir, tá? Eu só tô lembrando que nós precisamos ter esse cuidado, tá bom?
Oi, Fátima, mãe da Gabriela Nunes, Angelita, mas eu mando para os outros professores, mas eu mando os outros professores mandar no privado só de ciência. Não, não, nenhum professor manda no privado. A atividade, o professor não manda no privado. O que alguns professores fazem, porque eu sei. Às vezes, algum problema de leitura ou de foto, eles acabam mandando, mas tudo fica no grupo, tá? Atividade direto no grupo e dúvida no particular. Bom, obrigado, Fátima, parabéns pelo trabalho. Os alunos, a Kate está dizendo que os alunos do terceiro D, quantos estão realizando atividade? Menina, posso te dizer? Do terceiro D, quantos estão realizando atividade? Do terceiro D, então vamos lá. Terceiro D, 33 matriculados, 22 alunos participaram das atividades, 11 alunos não participaram das atividades e 8, isso tendo internet, e 8 sem ter internet. Então, é um número ainda pequeno para 33 pessoas, né? A Gisélia, fica difícil ajudar se não falar o nome do professor. Obrigada, viu? É exatamente isso. Por isso que eu falo para vocês. A mesma coisa eu falar assim, tem pai. Eu não falo para aluno tem pai, eu falo, o pai do sexto ano aconteceu isso, né? Claro que a gente não fica aí nessa história de ficar dedando, mas para mim, eu preciso saber para quem eu preciso orientar. Não tem jeito, gente. Não, eu sinto muito, mas assim, a gente não pode ficar com muito dedos, né? Porque quando a gente fica com muito dedo, a gente não resolve nada, porque a gente tem dó de um, não fala para outro, vai magoar, mas nós estamos falando de educação, né? E educação é coisa séria, tá bom? Eu já fui tirar as apostilas, obrigada, Eliana, veio tirar as apostilas. Josué está lembrando aqui, boa noite, deu uma atividade de geografia para várias turmas do sétimo ano, pois sabia que os livros foram entregues e não tinha informação de que nem todos receberam o livro. Porém, os alunos que não tinham o livro me informaram no particular. Então, eu enviei foto das páginas do livro para que as atividades fossem realizadas. Tá vendo? Assim, é só uma questão de vocês avisarem. Então, só, professor, eu não estou com livro. Mesmo porque eu lembro do Josué fazendo essa fala com a gente. Ele falando, nossa, aí eu tive informação de que todo mundo tinha recebido. Eu falei, não, Josué, nem todo mundo. E faz tempo mesmo, eu me lembro muito bem desse dia. E deste dia em diante, ele lembrou e começou a conversar com os alunos no particular. A Cláudia, como são computadas as faltas? Cláudia, é assim, aluno que participou das atividades tem a presença garantida. O aluno que não participou das atividades, a gente mede um pouco lá, por quê? Porque eu também não vou computar a falta total, porque depois essa criança pode dar abandono e não é isso que a gente quer, né? A gente só quer que as crianças entendam que não fez, tem uma nota vermelha, e aí cada professor decide, diante daquela atividade, quantas faltas aquilo dá. Então, tem criança que está com nota 4, nota 3, que não participou, ou participou pouco, e 10 faltas. Então, é assim que as faltas estão sendo computadas. Por isso, a gente está pedindo atenção para quem não está fazendo e nem veio aqui falar com a gente. A Erenilda avisa que passa algumas atividades do aluno no particular, né, quando precisa. A Fátima está parabenizando todos os professores, a gente agradece muito. A Deia acabou de chegar, mãe da Giovana Keller, primeiro B. Hoje, Deia, dá uma pegada aí de pé na Giovana, vê se ela está fazendo mesmo, porque as primeiras séries, eles estão terríveis, viu? Disfarçando, tá? Mas espero que não seja o caso dela. Obrigada pelo trabalho de vocês. A Gisele Alves está falando. Meu filho Edson Fernandes, 8º F, continuará estudando em casa. Tudo bem, tá bom? Só não perde a conexão com a gente. Olá, Elisabelle. A Eliane, meu filho está assistindo todos os dias o CMSP, que bom. Boa noite. A Cleidiane. A Leia está dizendo que preferiu que a filha de 12 anos permanecesse em casa, né, pelo grupo. Eu acho que é isso mesmo. É claro que sei que muitos pais trabalham fora, né? Quando chega as atividades, eu logo envio mensagens para ela também. Então, a gente agradece muito, a gente sabe do esforço de vocês. Pessoal, olha,
Aqui está o seguinte, né? Mostrei para o Gabriel, os professores que estão no grupo dele, ele disse que só um professor dele de educação física, os outros não. Ô, mãe de Gabriel, pelo amor de Deus, eu preciso te ajudar nessa, né? Eu vou passar para você, porque assim, eu não lembro se, para quem está no grupo desde o comecinho das aulas, os professores se apresentaram todos. Mas eu posso te ajudar com isso. Se você me der uma chamadinha, eu mostro para você o grupo, os professores. Eu te ajudo, tá bom? Aqui a professora Ritinha tá lembrando de matemática que ela manda no particular também, tá bom? E a Deia tá perguntando se tem alguma informação. Não, desculpa, a Pamela tá perguntando se tem alguma informação da EJA. Sim, o EJA também tá online, presencial. Nós estamos na escala atendendo. O EJA, a gente tem uma dificuldade muito grande, porque eles não têm acesso, não gostam muito da internet. Quando tem escala, não vem. Então, a gente precisa da ajuda de vocês. Se você for da primeira série, precisa responder um formulário urgente sobre o EJATEC, né? Então, a gente faz com o EJA igualzinho as crianças, tá bom? É isso, gente, ó, eu quero, assim, agradecer, eu vou parando, oitavo, tá, o Gabriel tá no oitavo B, eu vou tentar, me chama, tá bom? Por favor, vocês todos que tiverem alguma dificuldade, chama a gestão, me chama, eu tô lá também no grupo, pode olhar lá nos administradores, que eu sou administradora do grupo, o Gabriel, mãe de Gabriel, tá bom? Então, eu preciso que vocês, para a gente se ajeitar, a mãezinha, né, Flávia, por favor, tá bom? Então, me ajudem, que eu ajudo vocês, e aí a gente pede desculpas por algumas coisas, mas é isso, a gente está sempre aqui para ouvir vocês. Eu vou encerrando, porque a gente já está com 1h42 de live, e perdão pela conexão. Tá começando a chover, então acho que a conexão vai dar problema mesmo, mas a gente continua se falando aqui mesmo no Facebook e também pelo grupo de estudo, tá bom, gente? E aqui, tá bom? Que a gente está aqui quase o tempo todo. Um grande beijo, obrigada pela simpatia de vocês de sempre, pela compreensão, pelo carinho, pela educação. Eu acho que a gente pode dizer tudo nessa vida, desde que seja com educação, tá bom? Obrigada pelas nossas mãezinhas que estão aí, fofésimas, que acabaram de passar seu dia. Meus sentimentos muito, muito grandes por quem perdeu alguém nessa pandemia, então a gente precisa continuar se protegendo, tá? A PPA manda um grande beijo, toda a equipe PPA manda um grande beijo para essas 3 comunidades que a gente atende, e estamos aí mesmo para que a gente possa ajudar mesmo, gente, de coração, do fundo do coração. E não vejo a hora da gente poder se ver e se abraçar, tá bom? Então, um beijo para todo mundo, boa noite. Obrigada, professores, meus lindos. Tchau, gente. Fiquem com Deus também.